Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui para conversar com vocês ainda sobre o empregado doméstico. Nessa aula de hoje vamos conversar sobre o descanso semanal remunerado do empregado doméstico, tudo bem? Então me acompanhe aqui nessa videoaula de hoje. Vamos lá, sem mais delongas. O tema da aula de hoje é está aqui na lousa do descanso semanal remunerado. Artigo 15 da Lei 150 de 2015. Então, dessa forma, nós estamos conversando aqui, nessas aulas, sobre o empregado doméstico. Ponto. E nesta aula, vamos conversar sobre o empregado doméstico, o seu descanso semanal remunerado. Especificamente, estamos na Lei 150 de 2015. Nós estamos no artigo 15. Repito, estamos na Lei 150 de 2015. Estamos no artigo 15 no caso, 15º ali no caso, tudo bem? Vamos lá então, sem mais delongas, o artigo é esse aqui, artigo 16, perdão, tá? Artigo 16 é assim, é devido ao empregado doméstico descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além do descanso remunerado e feriados, tá? Então esse positivo aqui, que está falando sobre o doméstico. Então vamos agora dessecar e compreender esse inciso aqui no caso, ponto por ponto do inciso, tá certo? Vamos compreender aqui destacando alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante aqui nós temos que destacar, tá aqui. Acompanhe comigo ali, por favor, O repouso semanal remunerado pode ser conceituado como período de ausência de trabalho, de trabalho por 24 horas, com direito à remuneração para descanso do empregado, que deve ocorrer uma vez por semana, preferencialmente aos domingos. Então aqui, jovens, volte para cá então, por favor. Professor, mas o que é o descanso semanal remunerado? Eu não sei o que é, estou em dúvida do que é isso. Vamos lá. Veja, comumente acontece na relação de trabalho, o empregado não precisar trabalhar e receber para isso. Olha que legal. Então o empregado não trabalha e recebe para isso. Pô, professor, que legal. Qual exemplo nós temos? Por exemplo, as férias. As férias é um exemplo. Eu não trabalho e eu estou recebendo para isso. Outro exemplo, professor, faltas justificadas. Também, falta justificada, por exemplo, fiz o casamento, me casei, eu teve um velório, doação de sangue, enfim, outras possibilidades que tem lá no artigo. Isso também existe lá, então eu vou descansar e estou recebendo para isso. E aqui também, o próprio termo já diz, do descanso semanal remunerado. Neste caso, após essa jornada de trabalho, no caso, de 6 dias, o 7º dia, o empregado vai descansar de forma contínua, pelo prazo de, no mínimo, 24 horas, tá? Então, quem trabalha ou quem trabalhou, essa regra é igual, tanto para doméstico como para outro empregado, é a mesma regra que existe. Neste caso, então, especificamente, ele vai receber, ele tem que descansar 24 horas consecutivas. Desta forma, não posso ficar ligando para o empregado. Ô fulano, tudo bem? E aquele negócio lá? E a doméstica, tudo bem? Você pode vir aqui pegar o João, pode vir aqui fazer isso aqui lá, enfim. Posso ficar ligando? Não, ele vai ficar repousando. Professor, mas por que é isso? Veja, a vantagem desse descanso é para evitar lesões por acidente de trabalho. Em regra geral, quando, em regra, assim, o próprio empregado trabalha no domingo, descansa no domingo. Na segunda-feira, ele vai estar mais disposto para trabalhar, essa é a regra, Sei que não é bem assim, mas está mais disposto para trabalhar, ele vai estar mais descansado, ele vai evitar acidentes de trabalho na empresa, enfim, e uma série de outras consequências que podem ocorrer. Descansar é sempre bom, ele descansa, ele volta mais pleno para o trabalho, tá? Assim, tenho certeza que quem está... Se tem alguém me assistindo agora, nesse momento agora, se tem alguém me assistindo, já passou assim de não descansar domingo. Já aconteceu isso com vocês? Trabalho de segunda a segunda. Segunda a sábado trabalhei, domingo eu fui fazer uma mudança, não sei o quê, não parei, continuei trabalhando sem parar. É bom? É ruim, É horrível. Chega na segunda-feira, você está esgotado, cansadíssimo. Então, esse descanso aqui, por mais que muita gente critica, é necessário. A doméstica vai descansar 24 horas consecutivas, contínuas neste caso. E além disso,
esse trabalho é preferencialmente aos domingos, tá? Não tem que ser obrigatoriamente. É preferencialmente aos domingos. Então, esse descanso pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Pode, nada impede. Mas ele é preferencialmente, tá? Fique atento a isso por dois motivos. Primeiro motivo, concurso. Às vezes cai em prova um concurso assim. O descanso semanal remunerado é obrigatoriamente ao domingo? Não, é preferencialmente aos domingos, tá? E doméstica também, ficar atento sobre isso, além desse tópico doméstico de trabalho excessivo, né? Domingo lá, a doméstica vai descansar, não vai cuidar da criança, não vai cuidar do filho do patrão. Ela vai descansar, ela vai para casa, vai se desvincular daquilo lá. Professor, eu posso levar o Pedro Júnior comigo? Não, ela tem que descansar, meu caro. Não posso pedir para ele ir junto com você. Professor, eu posso pedir para ela vir em casa trabalhar? Também não, ela tem que descansar. Sabemos que o da doméstica é um trabalho extremamente desgastante, cansativo, né? Então, é importante dizer isso, tá? Tem que ter esse descanso de no mínimo 24 horas, preferencialmente que ocorra aos domingos neste caso. Tudo bem, jovens? Ok? Beleza. Além disso, pessoal, temos aqui também outro ponto importante. Tá aqui, já falei sobre isso, né? Tá aqui no quadro. O descanso semanal remunerado é o período de tempo de 24 horas consecutivas, preferencialmente coincidente com o domingo. Acabei de falar isso com vocês, né? Preferencialmente aos domingos deve acontecer esse descanso semanal remunerado. Tá bom? Ok? Beleza. Adiante. A dúvida surge assim, professor, quanto tempo eu tenho que trabalhar para descansar, né? Temos ali uma OJ, uma orientação jurisprudencial 410, assim, o repouso remunerado, concessão após o 7º dia consecutivo de trabalho, né? Viola o artigo 7º, tá ali, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho importa o seu pagamento em dobro. Então tá ali, com a OJ 410 do TST, consagrou a tese do desconto motário, né, talvez? Ou seja, o descanso do 7º dia após 6 dias de trabalho. Ou seja, assim, o certo, o ideal não, o correto legalmente é trabalhar 6 e descansar o 7º. É até um pouco bíblico, não é verdade? Trabalho 6, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu vou descansar no caso, tá? Essa é a lógica. E muitos empregadores domésticos, eles somente concedem esse descanso no 8º dia. Como assim, professor? Explico, o cara trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Descansa domingo agora, posso? Nananina não, meu caro. Eu vou descansar no 7º dia, tá? Vou sempre descansar no 7º dia. Trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo descanso, ok? Trabalho, por exemplo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Por exemplo, ela trabalha assim, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, descanso, né? Sempre trabalhar 6 dias e o 7º descansar. Falei que é bíblico porque, assim, né, sabemos Jesus está na Bíblia por si só, que o 7º dia foi o seu repouso, o seu descanso. Aqui também, o 7º dia será o repouso ou descanso. Não é no 8º, não é trabalhar 7 e o 8º descansar. É trabalhar 6 e o 7º descansar. Se não ocorrer isso, pessoal, deve ser pago em dobro o pagamento. O senhor não foi pago, não foi feito de forma correta. Ok, meu caro, paga em dobro esse montante. Olha que legal, né? Então, o doméstico que está aí nos assistindo, ou é meu aluno para minhas provas também, da mesma forma, trabalho 6, descanso o 7º neste caso. Ok, jovens? Tudo bem? Adiante. Último ponto, eu acho. Deixa eu ver aqui o último ponto. Último ponto, tá? Diz assim, acompanha comigo ali, mais fácil. Já vou explicar na sequência. O trabalho realizado em feriados e no dia de descanso semanal remunerado tem como consequência o direito à folga ou pagamento em dobro nos termos do artigo 9º, tá? Então também tá ali, as atividades em que não for possível, em virtude das suas exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho nos dias feriados, cíveis, religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Então aqui, a lei doméstica, eu falei com vocês, é só um artigo, né? Artigo 16 da Lei 150/2015.
Mas sobre descanso semanal remunerado, nós temos uma lei específica, que é a Lei 6.605 de 49, tá? E aqui a discussão é sobre o trabalho em feriado. Professor, se eu sou doméstico e o trabalho no feriado, como é que funciona isso, professor? Simples, meu caro. Neste caso, especificamente, paga-se o dobro para você, né? Professor, mas não vai pagar o dobro, eu posso pegar outro dia? Pode, tá bem perto, tá aqui, ó, né? Tá no finalzinho, ó. Ou será folga em outro dia possível? É possível. Na prática, normalmente o empregador paga o dobro. Então, trabalhos em feriados, né? Feriados, né? Ou algo assim, um descanso semanal remunerado, paga-se em dobro esse período ali no caso. Tá bom? Beleza? Para acabar agora aqui, pessoal, agora sim para acabar, ó. Tá ali, ó. Frequência e pontualidade. Diz assim, ó. O descanso semanal é remunerado desde que observado pelo empregado a frequência e a pontualidade na semana correspondente. Artigo 6º, Lei 605 de 1949. Falei agora sobre essa lei, né? Não será devido a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Então volte para cá, por favor, meus jovens. Ó, veja. Nós estamos falando aqui sobre o termo descanso semanal remunerado. Descanso semanal remunerado. Para que seja remunerado esse descanso, você deve preencher 2 requisitos. Repito, o descanso, para ser remunerado, você deve preencher 2 requisitos. Quais são? Tem que ter frequência e pontualidade na semana anterior. Então, se o empregado doméstico teve frequência e pontualidade naquela semana, ele terá direito ao descanso semanal remunerado. Então, desta forma, portanto, eu vou explicar isso melhor, tá? São requisitos para que o descanso seja remunerado 2, a saber, 2 pontos, frequência e pontualidade. Então, assim, ó, semana. Pensar assim que o descanso é aos domingos, tá? Aos domingos aqui no caso do descanso. Então trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingão descansou. Ok. Novamente, outra semana, trabalhou segunda, terça, na quarta ela faltou ou ele faltou, né? Não foi uma falta justificada, faltou porque quis. Ok, faltou na quarta. Quinta trabalhou, sexta trabalhou, sábado trabalhou no caso, e domingo trabalha? Não trabalha, mas não será remunerado esse domingo. Sério, professor? Sério, tá? Repito, não que você perde o domingo, você não vai perder descansar, descanso sempre vai ocorrer. O que não vai acontecer é a remuneração desse dia. Dessa forma, pessoal, não é errado pensar que se eu faltar um dia na semana, eu perco 2. Eu perco o dia que eu faltei, na quarta-feira, e o domingo neste caso. Beleza? Compreenderam isso, pessoal? Então, na semana que passou, tem que ter frequência e pontualidade. Então tem que ter esses 2 elementos. Não pode faltar e não pode nem sequer se atrasar no ambiente de trabalho. O atraso são mais tolerantes, né? Atrasou alguns minutinhos, algumas horas, não tem problema. Normalmente não tem problema sobre isso. Mas tem que ter esses 2 elementos, frequência e... Então você tem que ir todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? E pontualidade, não pode se atrasar neste caso. E se você não preencher um desses requisitos, você perde a remuneração desse dia. Repito, perde somente a remuneração. Não perde a questão do descanso. O descanso vai existir. O que não vai ser remunerado. Vai chegar no final do mês, vai descontar 2 dias de você. Na quarta que faltou, e vai descontar também o seu domingo. Legal? Show de bola? Então é isso, ó. Olha para essa câmera aqui para a gente fechar a aula de hoje, ó. Vimos na aula de hoje o descanso semanal remunerado do empregado doméstico, tá? Conversamos que tem que ser 24 horas consecutivas, preferencialmente que ocorra aos domingos, tá? Além disso, vou sempre trabalhar 6 dias e descansar o 7º. Trabalha 6 e descansa o 7º, tá? Além disso, e portanto, por último ponto que é importante falar sobre isso, esse descanso
No caso, para que seja remunerado, porque é um descanso semanal remunerado, para que seja remunerado, você tem que ter frequência e pontualidade na semana que passou, no caso. Tá certo? Tudo bem? Então é isso, fechamos por aqui. Muito obrigado por estar aí. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!